Bom dia novamente, meus irmãos. Hoje, esta manhã, nós não vamos sair de Éfeso, né? O pastor Mário acabou de ministrar também no texto em Efésios, né? E como os irmãos vêm acompanhando, né? Pelas manhãs nós estávamos estudando com o pastor Madison uma série intitulada A Beleza do Fim, né? É uma série de exposições que ele agora está fazendo no livro de Apocalipse, né? E para a gente não perder um pouco esse pensamento escatológico, esse pensamento no estudo sobre as últimas coisas, eu havia separado aos irmãos um texto também em Efésios, né? No livro de Efésios, né? Ele está contido no capítulo 2 de Efésios, do versículo 11 ao 22. Eu gostaria que os irmãos abrissem, então, suas Bíblias para a gente fazer a leitura do texto que será a base do nosso breve estudo esta manhã. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por meio de mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós te rogamos aqui, Senhor, a tua instrução esta manhã. Usa, Pai, este servo indigno, infiel, tão incompleto, Pai, mas que devota, Pai, toda a vida, Pai, para te conhecer. Usa a tua palavra, Pai, para instruir a tua igreja, Pai, esta manhã, para edificar, Senhor, e para trazer a exata porção, Pai, que cada um deva levar, Senhor, no seu coração esta manhã. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Meus irmãos, como eu disse, esta manhã nós não vamos sair de Éfeso, né? E esse livro de Efésios, irmãos, a carta aos Efésios é um livro tremendo, né? É difícil algum cristão verdadeiro passar ileso pela leitura dessa carta, né? Dizem alguns, né, que se trata do livro preferido de Calvino, né? Era, na verdade, o livro preferido dele. O que encontramos aqui nessa carta, meus irmãos, nessas palavras aqui escritas pelo apóstolo Paulo, é um breve resumo, né, do Evangelho e suas implicações práticas, como nós acabamos de testemunhar aqui na vida do irmão Machado e da irmã Clara, né? São instruções
aquilo, a mais fina instrução revelada da palavra do Senhor direto para a vida de cada um, né? É difícil, né, lê-la sem ser compelido a melhorar na nossa vida de adoração e na nossa caminhada cristã. Ela trata como primeiro impacto da obra de Cristo, nos torna seu povo, né? Acabamos de compartilhar esse momento aqui também, né? E nos faz caminhar através do Espírito, né, rumo ao fim da história. A carta de Efésios, meus irmãos, como eu estava dizendo, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ao que tudo indica, né, na sua hipótese mais provável, foi durante a sua primeira prisão, né? Conforme muitos irmãos já sabem, né, a carta é bastante utilizada na instrução aqui na igreja. A cidade de Éfeso era uma cidade grega, bastante desenvolvida, bastante rica, né, e que hoje situa-se na Turquia, né? Essa cidade ela abrigava um templo pagão da deusa Diana, né? Artemis também, que é o correlato grego, né? E o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, havia deixado lá Priscila e Áquila, como é descrito em Atos capítulo 18, se não me falha a memória. E na sua terceira viagem missionária, né, permaneceu por lá cerca de 3 anos, levando aquela congregação a uma grande expansão, né? Tratava-se, irmãos, de uma igreja tão frutífera a ponto de os feiticeiros da deusa, né, causarem certas convulsões sociais por conta dos novos cristãos, né? Por conta daquele núcleo, daquela igreja, né, está pouco a pouco minando o culto àquela deusa, então, né? E a renda da cidade, meus irmãos, passava muito por esse culto pagão, né? Então a igreja estava em confronto direto com a sociedade então pagã, né? Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, né, o autor da carta, ele escreve não para sanear um problema específico daquela igreja, um problema aparente, né? E sim para fortalecer essa doutrina essencial relacionada à eclesiologia, né? Que é o que é ser igreja, né? Ele queria que os irmãos da igreja de Éfeso compreendessem a sua vocação, compreendessem exatamente o que eles estavam ali enquanto corpo, né? O que eles estavam fazendo reunidos ali, né? E, sobretudo, meus irmãos, para ensinar o que Deus fez, né, por meio da obra histórica de Jesus Cristo e continua fazendo através de seu Santo Espírito, hoje, a fim de edificar a família, né, sua nova sociedade, a saber, a igreja, né, em meio a uma velha sociedade caída e corrompida. Esse aqui parece ser o âmago, né, o tema central do escrito do apóstolo Paulo, né? E para desenvolver o pensamento, ele passa a urdir, então, o texto dele, um encadeamento lógico, né? De forma que fique claro aos irmãos lá de Éfeso, que eram seus destinatários, né, o caráter central da obra de Cristo, né? Para isso, os irmãos podem acompanhar nas suas casas, ele passa a falar da nova vida que Deus nos deu em Cristo, né? Ele passa a falar da nova sociedade que Deus criou mediante Cristo. Ele passa a falar dos novos padrões que Deus espera dessa nova sociedade que está em Cristo, que é a igreja, e fala, como foi aqui já pregado, né, pelo pastor Mário, dos relacionamentos aos quais Deus nos trouxe, né? Como deve ser o cristão no seu lar, na sua sociedade, e aqui, como foi falado anteriormente, no seu lar, como é que deve ser o pai na sua casa, como ele deve reger a sua casa, como a esposa deve ser, como os filhos devem ser. Paulo estava preocupado com essa instrução aos irmãos de Éfeso, né? Então, como os irmãos podem reparar, conforme já lemos no texto, né, o alvo do nosso estudo, então, vai ser essa nova sociedade criada mediante a obra de Cristo, a saber, a igreja, esta aqui, que está aqui essa manhã, né? Vivemos, irmãos, como eu já falei, num mundo fraturado, uma sociedade
fraturada, né? Onde é visível o clamor das pessoas por algum tipo de reconciliação, né? Elas clamam por essa reconciliação da qual elas não têm noção de onde, nem de quando, e nem de como ela pode acontecer. A sociedade moderna, a qual nós vivemos, né, talvez seja potencializada, uma sociedade que potencializa, né, os erros da sociedade que o apóstolo Paulo conheceu, né, ao escrever a carta. Hoje, tanto quanto na época do apóstolo, é visível, irmãos, o impacto da queda na vida das pessoas, né? As várias formas de morte. E aqui, quando eu falo morte, eu não falo especificamente de uma morte física, clínica. Eu falo da morte no sentido de separação, né? São perceptíveis a cada esquina que você vá na nossa cidade, né? A separação entre uma pessoa e seu semelhante, a ponto de termos crimes bárbaros, horrendos. Eu e o irmão Machado trabalhamos diretamente com isso, né? Verificamos diariamente na nossa cidade, né? A ponto desses crimes não terem purgação nenhuma, a pessoa não tem mais culpa, não tem vergonha, né? Os fatores morais estão escassos, né? É cada vez mais rara essa compreensão, né? A separação entre o homem e a natureza, como nunca antes vista na história, né? Vemos o mundo sendo destruído a todo vapor, né? A separação entre o homem e ele mesmo, né? Nunca a falta de sentido na vida, falta de noção de vida, né? De como seguir, de como caminhar, foi tão sentida a ponto da depressão, ansiedade e tantas outras síndromes, né, serem algo comum. Todos aqui conhecemos alguém que passa por algum tipo de síndrome, de problema psicológico, né? E, sobretudo, meus irmãos, a separação entre o homem e Deus, né? A falta de crença no nosso Deus, um Deus verdadeiro, faz com que toda a nossa sociedade se volte para adorar qualquer bobagem que ela vê pela frente, né? Quer seja até mesmo coisas boas como trabalho, família, mas pode ser política, dinheiro, beleza. O Instagram está aí para mostrar para a gente que as pessoas cultuam, né? Todo esse panorama de ruptura, né, é descrito no versículo 1 do capítulo 2, né? Vós mortos, né? Vós mortos nos delitos e pecados, nós estávamos separados e sem a completa noção de Deus. Paulo, já nessa primeira engenharia que ele faz textual aqui, digamos assim, no capítulo 2, ele começa a descrever o plano de Deus para essa sociedade fraturada, né? Eu vou ler aqui rapidamente aqui para os irmãos. Efésios 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, sendo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí vem o ponto de virada. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar dos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Né? Aqui o apóstolo já começa a nos mostrar
a revelação de Deus, aquilo que Deus tem para o ser humano individualmente. E a partir dos versículos 11, como lemos, que é o nosso texto, alvo do nosso breve estudo nessa manhã, nós vemos que Deus nos salva individualmente, mas Ele tem um plano coletivo, comunitário, para que nós vivamos e exerçamos a nossa fé aqui, na igreja. Os versículos, meus irmãos, 11 e 12 do capítulo 2, podem receber o título exato de um retrato de uma sociedade alienada. Esse termo é um termo tão comum hoje, e tem uma gama de utilizações, sobretudo a partir do teórico, grande teórico, Karl Marx, que descreve a condição dos trabalhadores, que cumpriam parte de um processo de produção. Ele passa a chamar que aqueles trabalhadores eram alienados, e a partir desta utilização, várias outras mais foram surgindo no campo das humanidades. O que Paulo descreve aqui enquanto alienação, nos versículos 11 e 12, é algo que tem uma abrangência muito maior. É algo muito mais profundo que qualquer problema social, econômico ou psicológico, a qual esta palavra é frequentemente empregada. Aqui, ela fala do homem que outrora éramos. Ao descrever uma situação, um quadro de sua época, que era essa situação dos gentios, como nós lemos, Paulo alcança a própria condição humana, antes do amor de Deus descer, se abaixar e nos alcançar. Os gentios, como é descrito, irmãos, reparem, estavam alienados, que quer dizer separados, mortos, em seus diversos aspectos. A começar, estavam separados de Cristo, da comunidade, eles não eram inclusos no reino de Deus, eram estranhos à aliança da promessa, uma vez que não descendiam do patriarca Abraão e não tinham esperança, que significava, irmãos, que suas vidas estavam desligadas de qualquer noção efetiva de sentido. Por fim, eles não tinham o próprio Deus, que é a vida. Se eles não têm Deus, eles não têm a vida, porque Deus é a vida. Então, essa condição, irmãos, desoladora, a qual Paulo descreve, é a nossa própria condição antes de sermos alcançados. E lembrem, aqui eu faço uma lembrança dos nossos amigos não crentes do serviço, dos nossos vizinhos. Observem como a dinâmica da vida de alguém que não possui o Deus verdadeiro, ela está pautada em qualquer muralha frágil, que a qualquer momento se esvai, quer seja o dinheiro, uma condição social, a qualquer momento isso pode ruir, ou até mesmo a noção de saúde que as pessoas buscam hoje, mas não buscam saúde, mas não têm uma finalidade. Eu quero ficar são, quero ter saúde, mas para quê? Para ter mais saúde, não tem uma finalidade. Então, o comentarista aqui desse texto, Hendrickson, ele vai fazer um resumo da condição do gentio naquela época. Ele fala, eram sem Cristo, sem Estado, sem amigos, sem esperança e sem Deus. Assim nós éramos antes de Cristo. Por isso, irmãos, essa lembrança dos gentios, dessa condição dos gentios, que é a nossa condição antes do Senhor, essa lembrança ela tem que estar viva nas nossas mentes, para apontar o caráter gracioso da obra de Cristo. Lembre de você, antes de ser alcançado pelo Senhor, o que você estava fazendo. Pense no que separa hoje, vem na cabeça aquele Lázaro que faleceu, aquele bandido, o que nos separa de ser aquilo ali, a não ser a graça do Senhor, Então, essa graça, meus irmãos, que nos redimiu, que nos alcançou e que vem nos transformando diariamente. É isto aqui que o texto de Efésios vem apontar, nessa condição deplorável que nós éramos, o que Cristo fez e o que Ele nos transformou. Então, a partir dos versículos 13
ao 18, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, nós poderíamos chamar esses versículos aqui da obra restauradora de Cristo, né, que nos trouxe a paz, ou simplesmente o que Cristo fez diante desse cenário de morte, né? Reparem no versículo 13, meus irmãos. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, né? Há uma mudança aqui de algo negativo, essa condição de alienação, a qual eu venho falando, que era a condição dos gentios e a nossa condição antes do Senhor, para uma condição favorável, né? Positiva, a partir do sangue de Cristo, que representa a consumação da sua obra na cruz, né? Conjugado, claro, com uma implícita conversão aqui. Para que nós nos apossemos disso, nós precisamos do quê? De arrependimento da nossa condição e da fé no nosso Senhor, né? Isso ocasiona, assim, uma integração com o próprio Cristo, né? Essa integração não é de caráter meramente filosófico, de compreender como nós estamos compreendendo, como pensam também a Igreja Católica Romana, nem tampouco uma conquista política, mas é algo que vem do próprio Senhor para modificar o nosso coração, como está lá no profeta Ezequiel: tira um coração de pedra e coloca um coração de carne, né? Esta ação integradora que nos une a Cristo ocorre, como o apóstolo vem falando aqui no texto, em 3 níveis bem claros, né? A integração, primeiro, do povo, a saber, inimigos mortais, né, como os irmãos sabem, judeus e gentios, a integração do homem com Deus e a integração dos céus com a terra, mediante a obra de Cristo. Todas essas ligações e reconciliações se dão através da obra de Cristo, né? No versículo 14, meus irmãos, nós compreendemos o resultado prático de toda essa obra, né? Diz aqui: porque ele é a nossa paz, da qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Nós estamos reconciliados através de Cristo, né? Entramos em descanso, né? Tudo aquilo que apontava o sábado, né? Que é Cristo, né? Entramos em descanso, num estado de contemplação no Senhor, né? Cristo é a nossa paz, né? Ele nos tirou dessa condição de afastados e nos religou ao verdadeiro Deus, derrubando qualquer muro de separação. E ao escrever essas linhas, meus irmãos, Paulo tem em mente aqui o próprio panorama histórico do templo na época, né? O templo de Herodes, né? No qual os judeus reservavam uma área específica e restrita para a adoração dos gentios, né? Os gentios eram impedidos de adentrarem ao pátio dos judeus, sob pena de morte, né? Havia avisos e inscrições nos muros que separavam o pátio dos gentios dos judeus, né? E mensagens de morte, né? Você vai morrer se você passar para cá, né? E lembrem, uma passagem importante aqui para a gente rememorar, a passagem de purificação, da purificação do templo que Jesus faz, que é descrita no Evangelho de João, capítulo 2, né? Jesus, quando chega no templo, na celebração da Páscoa, aquele pátio restrito e longínquo dos gentios estava tomado de comerciantes. Não havia espaço para o gentio chegar e ter acesso ao Deus verdadeiro. Imagine você, nas suas aflições, nas suas angústias do dia a dia, não poder clamar ao Senhor, né? Não poder ter acesso a Deus, né? E é exatamente isso, meus irmãos, que Cristo faz. Ele derruba esse muro que afastava os gentios do próprio Deus verdadeiro, né? E deixa claro também que Israel, enquanto nação ali, eles estavam falhando, né? Em propagar a palavra do Senhor, a palavra de paz, né?
me fugiu agora o texto à mente, mas o profeta, se eu não me engano, Ezequiel fala que a casa do Senhor devia ser uma casa de oração, que deveria congregar todos os povos, né? E ao invés de cumprir essa missão, o povo de Israel passou a se utilizar dessa bênção de ser um povo eleito, um povo separado, né? Para fazer um certo prediletismo para si e segregar os outros povos, né? O templo sempre teve esse objetivo de congregar todos. Era para ser chamado, como eu falei, uma casa de oração, e agora estava reduzido a um mero sistema religioso e vazio, né? Os irmãos lembram da parábola descrita, acho que em Mateus, Lucas também, do fariseu e do publicano, né? O templo, né? O templo não mais cumpria esse objetivo a qual Deus havia proposto. E Israel utilizava o templo lá como um simples amuleto. Eu sou povo de Deus, eu tenho o templo, então eu estou bem, o gentil que se rache para lá, né? E Paulo, então, irmãos, ele vem mostrando que a obra de Cristo derrubou, né? Ele realizou uma obra que criou um resultado prático a essa problemática, né? Que reverbera até hoje tremendamente nas nossas vidas, né? Ele passa a descrever esse evento da obra de Cristo, da consumação, em três partes, né? Ele vem falar a abolição da lei dos mandamentos, a criação de uma nova humanidade e a reconciliação de judeus e gentios e de todos e qualquer povos em um só povo, que será o povo de Deus, né? A partir do versículo 15, a parte A, fica claro a abolição da lei dos mandamentos, né? Vamos verificar. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aqui, irmãos, parece haver um conflito, né, aparente entre o que Paulo fala e o que Jesus disse, né? Uma vez que o próprio Senhor Jesus disse que não vinha para acabar a lei, mas sim para cumpri-la, né? Mas aqui o que eu ressalvo aos irmãos é que Paulo não fala aqui da lei moral, ele fala especificamente aqui da lei cerimonial, cuja essa execução fria que eu estou falando, né, de adoração, afastava os outros povos de terem acesso a Deus, criava muros, né, de segregação. Sobretudo, irmãos, que, como falado anteriormente, a cerimônia deveria ser uma expressão de algo interior, né? A adoração, ela deveria ser verdadeira, né? E não era o que estava acontecendo aqui com o povo de Israel, né? Eles tinham a casca bem feita, a parte exterior, tinham um templo, faziam aquilo ritualmente, mas o coração estava vazio, né? Então é isso aqui que o apóstolo se refere, essa lei vazia, cerimonial externa, Jesus a aboliu, né? E criou, a partir do versículo, da parte B do versículo 15, ele criou uma nova humanidade. Paulo aqui novamente sai de um parâmetro negativo, né? De abolição de algo que estava caduco, decadente, né? A lei e o templo, né? Quando Cristo, como o evangelista João fala, chegou ao mundo, né? O local onde Deus habitava na terra, saiu daquele templo de Herodes e passou a habitar em Cristo, né? O local onde Deus habitava na terra passou exatamente a convergir à pessoa de Cristo, né? E Cristo vem justamente, a partir do versículo 15b, nós vemos criar essa nova humanidade nele, sem divisões. Cristo trouxe, meus irmãos, todos nós, mediante um ato soberano de criação, um ato de monarca, né, de alguém que tem autoridade, e vai, decreta e assina e cumpra-se, né? Criou os dois em um só homem, novo, fazendo assim a paz. O novo homem aqui descrito, né, como um homem plenamente desenvolvido, a qual Paulo vai falar aqui em Efésios 4:13, deixa eu ler aqui para os irmãos.
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse homem aqui, meus irmãos, é a própria comunidade cristã vista em conjunto, todos ligados em Cristo, né? No versículo 16, meus irmãos, nós podemos verificar claramente aqui também a reconciliação operada por Cristo, né? Entre dois povos antagonistas que se chamavam carinhosamente de cachorros, né? Os judeus chamavam o gentio de cachorro, né? Era um povo assim acho que era mais antagônico que flamenguista e vascaíno, né? Cristo, através da sua morte, meus irmãos, matou, por assim dizer, a separação que tinha entre os homens e Deus, né? Ele nos conferiu também a reconciliação, tanto no aspecto entre o homem e Deus, vertical, quanto no aspecto horizontal, né? Deus nos conferiu pleno acesso à sala onde está assentado o Rei do Universo, né? Que é também conhecido como nosso Pai, né? Estamos em tempo de anunciar essa boa nova, meus irmãos, que é o Evangelho da Paz, né? Como é descrito aqui no texto. Essa é a mensagem de vida, de nossa vida, né? Pois é através dela que nós temos vida, né? E agora a mensagem de vida do Calel também, né? E é uma mensagem que não é individual, como nós verificamos essa manhã, é uma mensagem coletiva, né? Ela parte da igreja, que é o povo do Senhor, como nós vamos ver aqui mais na frente, né? Nos versículos 19 ao 22, nós poderíamos dar um pequeno título aqui do retrato de uma nova sociedade de Deus, né? Paulo aqui, meus irmãos, ele começa a traçar agora figuras que eram bem compreensíveis aos seus destinatários, né? No versículo 19, na parte A, diz assim, deixa eu verificar aqui. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, né? Mas concidadãos dos santos, né? Essa figura de linguagem do reino de Deus é uma figura bastante sensível, como eu disse, aos gentios que estavam afastados deste povo, né? Embora Paulo não desenvolva o argumento dele aqui, ele só apenas cita, né? A cidadania a qual ele trata aqui nos remete ao reino, que não é uma jurisdição territorial simplesmente, como os gentios queriam se enquadrar naquele momento, né? Nem sequer uma estrutura espiritual. O reino de Deus aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é o próprio povo, o próprio Deus, na verdade, o monarca, regendo o seu povo, outorgando-lhes os privilégios e as responsabilidades que o seu domínio de soberano subentende, né? Paulo, dessa forma, aqui, quando ele descreve, né, ele vê surgir um reino diante de um império que era o maior império da época, né? A qual ele não via nem sinais de que esse império viesse a ruir, como viria a ruir posteriormente, né? Por volta do ano 500, 300, 500, não recordo agora, né? Mas Paulo, né, com base naquilo que foi revelado para ele, ele viu surgir uma sociedade antagônica àquela sociedade moral. E vejam o impacto da igreja primitiva naquele mundo pagão, um mundo baseado na honra, numa lei terrível, numa justiça falha, né? O que a sociedade a qual temos base hoje, ela foi fruto desse confronto direto aqui, da família de Cristo, que surgiu em antagonismo a esse império, não é? Né? Meus irmãos, essa nova sociedade, a qual nós estamos falando aqui, geradas no Senhor, ela, ao contrário da sociedade romana, né, ela era composta, né, de cidadãos livres e seguros, mesmo diante
de qualquer tormento da vida. Ela seria vivida sobre uma nova certidão de nascimento, né? É necessário nascer de novo, né? E aqui é uma mensagem forte, porque a história da igreja nos mostra que esses nossos primeiros irmãos em Cristo, a partir de Cristo, eles sofreram muito, foram esmagados, seu sangue verteu vertiginosamente ali naquela sociedade, né? Até o ponto da ética do reino, da moral do reino, aos poucos impregnar aquela sociedade romana, né? Ao ponto dela vir a ruir, né? Agostinho tem um sermão famoso, sermão sobre a queda de Roma, que trata exatamente disso, né? Na parte B do versículo, nós vemos, então, meus irmãos, a família de Deus, uma outra figura de linguagem que o apóstolo usa aqui, uma figura de linguagem bastante cara também aos gentios da época, né? Porque eles eram separados, né? Eles não eram filhos de Abraão, né? E aqui, essa parte do versículo, ela nos remete àquilo que Cristo fez, o processo de adoção, né? Gerado por Deus através de Cristo. Judeus e gentios, homens, mulheres, todas as raças estariam ligadas ao mesmo Pai, né? Tendo agora igualdade e liberdade de acesso a esse Pai amoroso, bondoso, não é? E todos esses que antes eram inimigos, gentios, judeus, romanos, que se convertessem, seriam chamados de irmãos. A Filadélfia, né, que é o amor fraternal, é a marca desse povo que surge aqui, né? E dos versículos 20 ao 22, ele passa a tratar também de uma última figura de linguagem para descrever essa nova humanidade, né? Que ele vai compará-la ao templo de Deus. E quando Paulo escreve essa carta, meus irmãos, ainda existia o templo dos judeus, o templo de Herodes, né? Que posteriormente foi destruído, acho que, se não me engano, no ano 60, 70, o pastor Júnior depois tira essa dúvida, né? E existia também o templo da cidade de Éfeso, como a gente falou no início, né? O templo de Diana, que hoje é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E havia, então, esse templo judeu e um templo pagão, que, como eu falei, depois da vinda de Cristo, estavam vazios do Deus verdadeiro, né? Mas para o novo povo que Cristo havia gerado, esse povo interracial, multiétnico, né, que alcançaria, na verdade, toda a extensão do mundo, como Paulo fez, né? Foi até a Espanha, que era todo mundo conhecido, né? Um templo físico, né, no espaço geográfico, ele seria altamente inapropriado. E aqui o apóstolo, ele cria essa figura de linguagem, que também é utilizada por Pedro, né, que são chamadas pedras vivas, né, que divergem das metáforas orgânicas, né, a qual a igreja do Senhor era anteriormente comparada, né, como corpo, a videira, né. A ideia de construção aqui, fundada numa pedra angular, que é o próprio Senhor, o próprio Cristo, né? E essa pedra, que é o próprio Cristo, ele que sustenta e nos coloca alinhados, irmãos, a fim de nos desenvolver até o final, né? Isto seria através do ensino apostólico, também como está descrito aqui, né? Edificando sobre vós o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Aqui fica claro, né? Antes de Cristo me alcançar, eu ficava assim: como eu posso confiar neste livro aqui, né? Eu olhava para a figura de Cristo e, ao examinar as Escrituras, fica claro, né, que Cristo confirmou tudo aquilo que havia sido escrito, o Antigo Testamento, né, e ele autorizou. Tudo do Novo Testamento está devidamente autorizado por Cristo a ser escrito dessa forma,
né? Os 12 apóstolos, mais Paulo e Tiago, que caminharam com o Senhor, né? E aqui, como o pastor Mário falou, há instrução para toda a vida, até nós chegarmos à eternidade, né? Esse ensino apostólico é o que nos une, né? E nos faz irmãos. Se eu sair daqui agora e me encontrar com um cristão lá na Nova Zelândia, no Japão, onde está tendo as Olimpíadas, a gente vai falar a mesma língua, porque aqui essa palavra nos une. Ela diz como o pai deve proceder na sua família, o crente japonês vai fazer da mesma forma como está descrito. A palavra, o ensino apostólico, nos torna irmãos, né? E através desse fundamento, cada nova pedra individual, ela é acrescentada. Olha a pedrinha aqui, acrescentada no edifício, né? Até a consumação, meus irmãos, da plenitude dos tempos. Um novo templo, né, em Cristo vem sendo construído, que não é uma construção material mais, nem um santuário nacional, como eles brigam por aquele pedacinho de muro, né, que restou do templo de Herodes, né, nem um terreno localizado, né, é um edifício espiritual, a família de Deus e uma comunidade interracial que abrange judeus e gentios e tem um alcance mundial, como eu já falei, né. É neste local que hoje Deus habita. Deus está aqui entre nós, né? Ele habita no meio do seu povo, né? E essa sociedade santa, separada, que cresce em meio a uma sociedade fraturada, né? Corrompida e de caos, né? Deus não se vincula mais a edifícios terrenos sagrados, né? E sim a pessoas santas, separadas, né? Com este povo, ele fez uma aliança solene. E agora, através de Cristo, né, essa aliança foi selada. Deus vive nesse povo, individualmente e na comunidade. A antiga Shekinah, como nós lemos no Salmo, no início da manhã, que é o próprio Cristo, agora que habita, que veio a primeira vez e habitou entre os homens. Hoje, quando nós oramos aqui ao Senhor, todo aquele rito sacrificial que era feito naquele antigo templo é feito através de Cristo, né? Quando oramos no nome dele, né, ele substitui tudo aquilo, porque ele é o nosso sumo sacerdote e rei. E olhem, meus irmãos, para a gente finalizar, quanta beleza tem nessa construção aqui, né? Os membros do povo de Deus são a habitação de Deus no Espírito. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque desculpa. Os membros do povo, eu, você, nós aqui enquanto igreja, somos agora o lar de Deus na terra, né? Eles, né, nós, no caso, também seremos o seu lar no céu. O edifício cresce, mas ainda não está completo. Dia após dia, novas pedrinhas vêm sendo acrescentadas. Como nós estudamos em Apocalipse, né? Haverá um dia em que chegará a plenitude dos tempos e esse edifício estará consumado, né? Novos céus e nova terra surgirá. E soará a voz do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, né? Então, meus irmãos, é sobre isso que o apóstolo está falando aqui nesse breve texto que estudamos essa manhã. E eu gostaria de deixar aqui 3 implicações acerca dessa análise que nós fizemos brevemente do texto. Já está em cima da hora, né? 3 breves aplicações. Primeira, a importância de ser igreja. O senso comunitário permeia todo o escrito de Paulo aos Efésios. Nós não devemos diminuir de forma alguma isto aqui, a igreja local, né? Congregar, né? E isso, meus irmãos, coloca em oposição ao evangelho individualista. A pessoa, muitas vezes, ele se acha cristão, mas ele não se vê congregando numa igreja, ele não se vê pertencente a uma igreja, né? E
Tem, inclusive, um amigo meu que está bastante tempo sem congregar, e toda vez que eu olho para ele, eu falo, você tem que congregar, você precisa congregar, né? E nós temos sofrido essa dificuldade do culto público, da congregação, né? A pandemia nos afastou, né? E isso foi um tempo de nós prantearmos aqui, nós nos viramos enquanto comunidade, temos esse novo recurso aqui, mas nada substitui esse mano a mano aqui, nós estarmos juntos, esse calor. Deus pensou sempre em nós nos reunirmos. O profeta Malaquias é claro, Deus deixa claro como Ele quer ser adorado, né? Nada vai substituir. Você pode estar na sua casa escutando os melhores pregadores, mas nada vai substituir a sua congregação local, né? E, irmãos, eu estava terminando esse estudo e eu vi um texto, inclusive, de um pastor, Pedro Dutti, né, que ele coloca claro, né, uma coisa que todos nós já sabíamos, né, que ninguém, meus irmãos, consegue se manter em santidade sozinho no seu lar, né? Ah, não preciso da igreja, né? Fica claro que o marido, uma hora, vai perder o prumo da sua casa, né? O estudante universitário vai perder as forças, né? Diante de lá das dificuldades da vida, né? Tem uma metáfora, meus irmãos, bastante clara. Eu sou do pessoal das antigas. Eu não gosto muito de série, eu gosto muito de livros, né? E no livro do Moby Dick, que é uma obra famosa, né? Antes dele adentrar no barco para caçar a baleia, ele vai a um sermão. E lá o padre, ele faz uma metáfora bastante forte, né? Que a igreja, aqui nós nos reunimos, né? É a proa, né? E o púlpito o púlpito é a proa e a igreja é o barco, e o mar é a vida, as dificuldades da vida, né? E nós só poderemos vencer e chegar a um porto seguro se nós obedecermos a essa mensagem apostólica que sai da proa, né, e nos une enquanto povo, né? Então não pense você no seu botezinho individual que você vai conseguir vencer a tempestade e chegar no porto seguro, né? Só aqui, nos unindo, através dessa palavra, nós chegaremos a um porto seguro, né? Outra implicação que eu gostaria de deixar aos irmãos é que nós não devemos construir muros nos locais onde Cristo já derrubou, né? Todos nós somos irmãos, e aqui o senso de fraternidade deve imperar na igreja. As fraturas, como eu falei, existentes na sociedade, elas não devem nos influenciar. Ao contrário, nós que devemos levar a nossa ética, a nossa forma de proceder, a nossa forma de estarmos em comunidade para a sociedade. Nós não devemos sofrer essa influência, ao contrário, né? O movimento é inverso, né? E por fim, meus irmãos, eu gostaria de deixar como implicação que a salvação, embora ela seja individual, ela não retira a nossa condição de coletividade. Nós chegaremos juntos ao novo céu e à nova terra, né? O objetivo aqui do apóstolo Paulo era mostrar nessa carta a vocação, a esperança e o poder da igreja, que foi dado à igreja, na verdade. Ele queria que a igreja de Éfeso compreendesse exatamente isso, o que é ser igreja, o que se deve fazer enquanto igreja. Essa compreensão de que o reino de Deus já começa agora nesta vida, na minha vida, através da minha vida, da nossa vida comunitária, né, é que nos ajuda a vencer essa jornada, né? Com Cristo, nós estamos seguros e em direção ao fim da história, como a gente leu no Salmo, lá no começo, lembram? Até a morte, né? O passado, aqui o presente e o futuro, eles são vividos pela igreja numa unidade inquebrantável, de forma que Cristo é o que dá todo sentido à história, como no Salmo que lemos, né? Ele nos capitaneará até a morte, que não é uma morte, mas é um novo começo, porque estaremos com Ele.
Amém? Então, eu gostaria só de ler um texto rapidinho em Apocalipse 21, dos versículos 1 e 5, antes de passar para o pastor Júnior para a bênção final. Apocalipse 21, dos versículos 1 e 5. De para o Anderson projetar rapidamente, a gente já está em tempo. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém, irmãos?